boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Francisco Lamonier e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje é dia de reflita. Um dia onde pegamos um assunto do cotidiano e refletimos à luz das Escrituras. Bem, o assunto é: por que a igreja sofre por não poder cultuar? Antes de seguirmos, inscreva-se no meu canal. Clique aí no sininho e seja um dos apoiadores. Conto com você. Bem, o tema de hoje é um brilho eterno de uma mente cultica. Um brilho eterno de uma mente cultica. Ouça, como é imensa a felicidade da virgem sem culpa, esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é aceita e cada desejo realizado. Esse é um trecho do poema publicado no século XVIII pelo inglês Alexandre Pope, sobre uma tragédia medieval. Esse poema lindíssimo foi responsável pela criação de um dos melhores filmes já feitos. A obra Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças foi estrelada por nada mais, nada menos que o grandioso Jim Carrey e pela gigantesca Kate Winslet. As imagens do filme nos causam uma sensação de frio, de frieza e a certeza de que sempre está faltando algo que deveria estar ali. Uma lembrança de algo que traz saudades. Uma lembrança que não está mais ali. Joel, que é o Jim Carrey, é submetido a uma cirurgia cerebral para esquecer as lembranças da sua esposa. Mas para isso, ele precisava lembrar delas, pois a máquina só podia apagar suas memórias se elas estivessem ativas. Então, dessa forma, Joel deveria reviver todos os momentos com sua esposa, os bons e os ruins. A lição do filme é única. A falta daquela lembrança é dolorida demais. Lembrar e não poder mais participar daquela lembrança traz muitas dores. Ele, ao se lembrar de cada momento mágico com sua amada, percebe que as chamas do amor retornam com força total. Assim, ele começa desesperadamente, mesmo induzindo ao coma, drogado, deitado, lutar contra a máquina para que suas ricas e maravilhosas lembranças não viessem a ser apagadas. O fato é, a lembrança sempre vai nos trazer a necessidade de revivermos aquele momento. Ou seja, falamos sempre assim: bom mesmo era quando fazíamos isso ou aquilo. Hoje a igreja está passando por esse processo. Lutar para rememorar os dias maravilhosos da comunhão eclesiástica. Dias maravilhosos que as pessoas se reuniam simplesmente para adorar a Deus juntos. Essas lembranças gostosas trazem dores e saudades. É perceptível o sofrimento da igreja com a falta dos cultos presenciais causada pela Covid-19. Eu não sei aí aonde você está, mas aqui em Aruanã, Goiás, o nosso pequeno hall de membros sofre muito. Mas temos que perguntar: como igreja, por que estamos sofrendo? Essa é uma excelente pergunta. Nós sofremos porque temos uma mente cultica. De novo, como igreja, por que estamos sofrendo? Nós sofremos porque temos uma mente cultica. Veja aí comigo o Salmo 42, ao mestre de canto. Salmo didático dos filhos de Corá.
como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Esse salmo fala desse tipo de sofrimento e desejo. Esse desejo animalesco que todos nós temos. Essa tristeza, essa ânsia, essa vontade de estar perto um do outro e de Deus. Foi o próprio Criador que colocou essa sede infinita em nós. O Salmo 42 nos apresenta esse desejo de estar na presença de Deus, cultuando-o. Mas nos foi impedido. O povo de Deus deve desejar estar com o seu Deus. A noiva grita de saudades pelo noivo. O salmista se revela com esse desejo. E essa é uma saudade dolorosa. Ele começa o salmo expressando o seu desejo, a sua falta de Deus, comparando-a com a necessidade de uma corça, de um animal com sede buscando água. Ou seja, uma busca por Deus animalesca, selvagem. A noiva busca Deus da mesma forma que um animal busca água para sobreviver. Ansiedade é o desejo de estar com aquele que amamos. Ansiamos por isso. O salmista grita perguntando: Senhor, quando chegará a minha hora de poder ver a sua face? Então, juntamente com o salmista, nos deparamos com o verso 3 e o verso 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. As dores do salmista pesam nas forças de cada palavra dita por ele ali. A sua dor é revelada de estar impedido de adorar a Deus junto com o povo. Agora só lhe resta lembrar. Só há suas lembranças. Claro, estamos no Antigo Testamento. E aqui a adoração estava atrelada a um lugar específico, a rituais específicos e a dias específicos. Ou seja, se por algum motivo você não pudesse estar ali no momento certo, na hora certa da oração, então você não participava do verdadeiro culto. Você era impedido cultuar somente num lugar específico, na hora certa, com a pessoa certa, senão não era culto. Era restritivo. A boa notícia é que com a vinda de Jesus, ele retira essa barreira. Agora podemos adorar em qualquer lugar, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração acontece no culto familiar, por exemplo, na devocional diária, pessoal. E isso, meus irmãos, é graça. Maravilhosa graça. Perceba, então, que a necessidade do salmista não está somente em ir ao templo e prestar um tipo de adoração individual. A necessidade do salmista vai além. Há algo que a devocional pessoal e o culto familiar não pode suprir somente. Veja comigo novamente o verso 4. Veja comigo aí rapidamente o verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão
de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmãos, há necessidade de estarmos em comunhão. Hoje a igreja sofre porque ela se lembra dos dias de culto, do culto solene. A igreja tem uma mente cultica. Assim como o salmista diz, lembro-me destas coisas, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Havia uma multidão em festa por isso. Ir à igreja é sinônimo de festa, de gozo, de alegria. Irmãos, a igreja sofre porque está faltando algo que deveria estar ali. Agora só nos restam apenas lembranças. A lembrança da comunhão, do povo reunido, da noiva por inteiro, junto ao noivo, em festa. O salmista agora grita de dor, porque aquilo que deveria estar ali não está mais. Sua ansiedade só seria satisfeita quando ele estivesse unido com o povo para adorá-lo. Irmão, você sente falta de ir à igreja? Examine o seu coração rapidamente. Você tem o mesmo desejo de estar com o povo adorando aquele que nos uniu em uma grande família? É engraçado, porque antes da quarentena, as pessoas davam menos valor ao culto público. Quando podíamos ir à igreja, não tínhamos o mesmo interesse que os filhos de Corá. Tudo era motivo para chegar atrasado ou pegar o celular para fugir dali, mesmo que virtualmente. A ironia dessa história é que hoje nós sofremos com a falta do culto. A sede que temos por Deus está enorme, insaciável. E o mesmo caminho por onde fugimos do culto, Deus nos faz voltar pela mesma estrada para entrarmos em um tipo de reunião religiosa. Deus está utilizando a internet para nos levar, mesmo que virtualmente, para o templo. Que ensinamento! Fugimos pela internet e voltamos pela internet. Agora, irmãos, a lembrança pesa. Cada festinha ou reunião de família que optamos, em vez de ir ao culto para adorá-lo com a família da fé, pesa. Esse salmo nos chama para ardentemente desejarmos estar com a noiva em adoração. A noiva foi feita para estar com o noivo. Sim, estamos com saudade. Estamos com saudades de ensaiarmos com o coral, de ensaiarmos com a banda, de sentar no banco da igreja e ouvir uma oração maravilhosa, refrigeradora. Quantas vezes você chegou triste e a presença dos irmãos te fortaleceu? Muitas vezes chegamos a cabisbaixos, tristes, e ali alguém com um abraço apertado, com uma palavra bíblica, nos alimenta e nos fortalece. Sim, estamos com saudades. E principalmente, saudade de ouvir a pregação presencial ao lado da nossa família da fé. As lembranças nos acusam disso e nós sofremos. Estamos separados e isso dói. Agora houve uma separação onde a dor foi infinitamente superior a essa que estamos sentindo. Houve sim uma separação maior, mais dolorosa. Olhe para Cristo. Cristo sentiu o verdadeiro vácuo do relacionamento com o seu Deus. Só havia silêncio e dor. Cristo ouviu somente o silêncio do
pai naquele dia de angústia e de muita dor. O filho só queria estar com seu pai, mas isso não aconteceu. Ele gritou para que você e eu não precisássemos mais gritar. Ouça! Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele gritou, ele esperneou, ele gritou. E a maravilha dessa história é que você nunca gritará como ele. Sabe por quê? Porque ele se separou de Deus, tomando o seu lugar, para que você pudesse estar junto dele em Cristo por toda a eternidade. Aleluia. Se dói, chore. Faça dessas lágrimas forças, porque você ainda pode se encontrar com o noivo no quarto, em oração e na leitura bíblica. Você pode vê-lo com os olhos da fé. Você não está sozinho. Isso é graça. Essa graça não nos foi tirada. Aproveita. Faça como o salmista, por exemplo. Veja o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Use essa saudade do culto público como alimento para estar com Deus, ansiando pelo dia do casamento. Use essas lágrimas como motivação para isso. Veja o verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração a Deus, uma oração ao Deus da minha vida. Você tem um noivo. Canalize a sua dor para a devocional diária. Viva com Deus, ansiando como salmista e esperando o dia de culto público. Ore hoje, busque hoje a Deus, leia a Bíblia hoje. Não tenha desculpas para isso. Se fortaleça em Cristo para quando voltarmos. Veja, para quando voltarmos, se tu uma bênção ao próximo. A cidade precisa disso, precisa de você. A nossa dor não é completa e jamais será. Agora, arrume-se e se adorne na santa palavra, na esperança do encontro cultico. A sua lembrança te leva a isso. Lembre-se, sim, lembre-se dos melhores momentos com a igreja, para que no dia de retorno você nunca mais haja como antes. Ame seus irmãos da fé, que são a expressão da imagem e da semelhança de Cristo. Nossa mente sente saudade de Cristo. Sabemos disso. Eu sou parte da noiva e a boa notícia é que ela estará pronta para a verdadeira e definitiva volta de Cristo, onde nunca mais haverá choro pelas consequências do pecado. Hoje é dia de lamento e dia de lembranças boas. Faça de cada lembrança cultica força para buscar intensamente a Deus. E quando voltarmos para as nossas atividades, sê tu uma bênção ao próximo. Há um brilho eterno em nossas mentes que deseja ardentemente o nosso Senhor. Essa é a mente cultica que jamais nos deixará em paz. É a sede infinita por Deus. E com isso, termino citando o gigante Agostinho. Senhor, tu nos criastes para ti. Inquieto é o nosso coração, até que encontre descanso em ti. A casa de minha alma é pequena demais para que te possa abrigar. Amplia. Ela é defeituosa e decrépita. Renova-a. Quem mais eu